Êxodo 26. O tabernáculo. Êxodo 26 versículo 1. Faça o tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, e nelas mande bordar querubins. Êxodo 26 versículo 2. Todas as cortinas internas terão a mesma medida, 12 metros e 60 centímetros de comprimento e 1 metro e 80 centímetros de largura. Êxodo 26 versículo 3. Prenda 5 dessas cortinas internas uma com a outra e faça o mesmo com as outras 5. Êxodo 26 versículo 4. Faça laçadas de tecido azul ao longo da borda da cortina interna, na extremidade do primeiro conjunto de cortinas internas, o mesmo será feito à cortina interna na extremidade do outro conjunto. Êxodo 26 versículo 5. Faça 50 laçadas numa cortina interna e 50 laçadas na cortina interna que está na extremidade do outro conjunto, de modo que as laçadas estejam opostas umas às outras. Êxodo 26 versículo 6. Faça também 50 colchetes de ouro com os quais se prenderão as cortinas internas uma na outra, para que o tabernáculo seja um todo. Êxodo 26 versículo 7. Com o total de 11 cortinas internas de pelos de cabra faça uma tenda para cobrir o tabernáculo. Êxodo 26 versículo 8. As 11 cortinas internas terão o mesmo tamanho, 13 metros e meio de comprimento e 1 metro e 80 centímetros de largura. Êxodo 26 versículo 9. Prenda de um lado 5 cortinas internas e também as outras 6 do outro lado. Dobre em 2 partes a 6ª cortina interna na frente da tenda. Êxodo 26 versículo 10. Faça 50 laçadas ao longo da borda da cortina interna na extremidade do primeiro conjunto de cortinas, e também ao longo da borda da cortina interna do outro conjunto. Êxodo 26 versículo 11. Em seguida, faça 50 colchetes de bronze e ponha-os nas laçadas para unir a tenda como um todo. Êxodo 26 versículo 12. Quanto à sobra no comprimento das cortinas internas da tenda, a meia cortina interna que sobrar será pendurada na parte de trás do tabernáculo. Êxodo 26 versículo 13. As 10 cortinas internas serão 45 centímetros mais compridas de cada lado, e o que sobrar será pendurado nos 2 lados do tabernáculo, para cobri-lo. Êxodo 26 versículo 14. Faça também para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho e por cima desta uma cobertura de couro. Êxodo 26 versículo 15. Faça armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Êxodo 26 versículo 16. Cada armação terá 4 metros e meio de comprimento por 70 centímetros de largura. Êxodo 26 versículo 17. Com 2 encaixes paralelos um ao outro. Todas as armações do tabernáculo devem ser feitas dessa maneira. Êxodo 26 versículo 18. Faça 20 armações para o lado sul do tabernáculo. Êxodo 26 versículo 19. E 40 bases de prata debaixo delas, 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Êxodo 26 versículo 20. Para o outro lado, o lado norte do tabernáculo, faça 20 armações. Êxodo 26 versículo 21. E 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Êxodo 26 versículo 22. Faça 6 armações para o lado ocidental do tabernáculo. Êxodo 26 versículo 23. E 2 armações na parte de trás, nos cantos. Êxodo 26 versículo 24. As armações nesses 2 cantos serão duplas, desde a parte inferior até a superior, colocadas numa única argola, ambas serão assim. Êxodo 26 versículo 25. Desse modo, haverá 8 armações e 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Êxodo 26 versículo 26. Faça também travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo.
Êxodo 26 versículo 27. 5 paras do outro lado e 5 paras do lado ocidental, na parte de trás do tabernáculo. Êxodo 26 versículo 28. O travessão central se estenderá de uma extremidade à outra entre as armações. Êxodo 26 versículo 29. Revista de ouro as armações e faça argolas de ouro para sustentar os travessões, os quais também terão que ser revestidos de ouro. Êxodo 26 versículo 30. Faça o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Êxodo 26 versículo 31. Faça um véu de linho fino trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, e mande bordar nele querubins. Êxodo 26 versículo 32. Pendure-o com ganchos de ouro em 4 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro e fincadas em 4 bases de prata. Êxodo 26 versículo 33. Pendure o véu pelos colchetes e coloque atrás do véu a arca da aliança. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo. Êxodo 26 versículo 34. Coloque a tampa sobre a arca da aliança no lugar santíssimo. Êxodo 26 versículo 35. Coloque a mesa do lado de fora do véu, no lado norte do tabernáculo, e o candelabro em frente dela, no lado sul. Êxodo 26 versículo 36. Para a entrada da tenda faça uma cortina de linho fino trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, obra de bordador. Êxodo 26 versículo 37. Faça ganchos de ouro para essa cortina e 5 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro. Mande fundir para eles 5 bases de bronze. Comente amém se você assistiu até aqui. Obrigado por assistir, lembre-se de deixar o like, inscreva-se no canal, e compartilhe com as pessoas. Que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo.